apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem assassinado a bala em Olinda. Rapaz morto com vários tiros em Paulista. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Você fica por dentro da movimentação do trânsito do Recife e região metropolitana aqui na Rádio Jornal. Engarrafamento, obras, buracos ou alagamentos atrapalhando a mobilidade da cidade? Você ajuda Pernambuco a andar. Participe. Envie sua mensagem de voz dizendo como está o trânsito por onde você está passando. Envie agora para o nosso WhatsApp 991478520. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo, deixando você por dentro de tudo. Com Natália Ribeiro. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. De ontem para hoje foram registrados 6 homicídios em Pernambuco, sendo 3 na região metropolitana do Recife e 3 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife, na Zona da Mata e no Agreste pernambucano. E vamos direto com nossa equipe de reportagem que acompanha um caso de 2 mulheres vítimas de dupla tentativa de latrocínio, viu? Que é roubo seguido de morte. Isso foi em Gaibu. Cíntia Ferreira, bom dia. Bom dia, Adúlcio. Bom dia aos ouvintes do Bandeira 2. Adúlcio, essa dupla tentativa de latrocínio aconteceu por volta das 11h30 da noite na PE 28, que é uma estrada que tem ali em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Foram 2 mulheres vítimas, uma de 19 anos de idade, que foi baleada na perna, e outra de 27 anos de idade. De acordo com informações das próprias vítimas, Adúlcio, elas estavam em uma moto, né? A condutora, que tem 27 anos de idade, tinha ido buscar a companheira no trabalho, estava voltando para casa, quando elas estavam passando pela PE 28. De repente, um carro, um Fiat Uno branco, se aproximou com criminosos armados que anunciaram um assalto. Nesse momento, a vítima relatou aos policiais que foi reduzindo a velocidade da moto, mas ela ouviu um disparo de arma de fogo. Com isso, ela acabou perdendo o controle do veículo, a moto caiu em cima da jovem que estava na garupa e ela saiu correndo para o matagal. Ela ainda relatou aos policiais, Adúlcio, que no momento em que ela tentava se proteger no matagal, os criminosos chegaram a atirar pelo menos 3 ou 4 vezes, mas não conseguiram atingir a vítima. A jovem de 19 anos, que ficou para trás, ela foi atingida na perna. Os criminosos conseguiram roubar a moto que tinha caído em cima dela, o celular da vítima e alguns documentos. Depois eles fugiram. Elas não conseguiram identificar o rosto do atirador porque ele cobria o rosto com uma camisa. Logo em seguida, a jovem de 19 anos de idade, ela foi socorrida para o Hospital Dom Helder, lá no Cabo de Santo Agostinho. A outra mulher, de 27 anos, também foi para o local acompanhar a jovem. A polícia foi acionada, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, foram até a unidade de saúde e ouviram as vítimas. E o boletim de ocorrência já foi registrado como dupla tentativa de latrocínio. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. O mecânico Matheus Flávio da Silva Lima, de 29 anos de idade, ele foi executado a tiros dentro da oficina onde trabalhava na comunidade Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. Segundo informações repassadas pela polícia, um veículo branco se aproximou da vítima e os 2 ocupantes desembarcaram e, sem dizer nada, dispararam pelo menos 5 tiros contra a vítima, que morreu na hora. A autoria, motivação e dinâmica desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Fábio Lacerda. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Matheus Flávio da Silva Lima, um mecânico de 29 anos de idade,
foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Uma mulher com 38 anos de idade foi vítima de golpes de faca peixeira no sítio dos Marcos, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava na casa do atual companheiro quando uma mulher armada com a faca peixeira chegou e começou a desferir vários golpes contra a vítima, que foi ferida no pescoço e na mão. Ela foi levada ao hospital local e já teve alta. A suspeita do crime fugiu e está sendo procurada pela polícia, que não repassou detalhes sobre a motivação desse crime e segue investigando esse caso. O aposentado Celso Luiz de Almeida, 80 anos de idade. O idoso foi morto a tiro durante um assalto na estrada de acesso ao sítio Cajueiro, no centro do município de São Joaquim do Monte, no agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o idoso trafegava de carro junto com a esposa quando dois homens armados se aproximaram de moto e anunciaram o assalto. Perdeu. Ainda segundo a polícia, a vítima tinha problemas auditivos e não escutou os criminosos, que mandaram o aposentado parar o carro. Foi no momento em que os assassinos atiraram contra o veículo e atingiram o idoso, que parou o veículo. Os criminosos levaram a bolsa da esposa do idoso e, ferido, foi levado ao hospital local, mas não resistiu. Policiais da Delegacia de Homicídios estão investigando esse caso. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo do aposentado Celso Luiz de Almeida, idoso com 80 anos de idade, vítima do latrocínio, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Daniel Aparecido da Silva Costa, jovem de 25 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada 9, no centro do município de São Bento do Una, no agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava bebendo em casa quando foi chamado para ir a um local, onde foi surpreendido pelos disparos. Foi tiro para tudo que é canto. O rapaz foi levado para o hospital local e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração no Derby, mas não resistiu. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Daniel Aparecido da Silva Costa, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Agora vamos direto para Garanhuns com Ed Carlos com os destaques da região. Ed, bom dia. Bom dia para você, Adúlcio, e a todos ligados aqui no nosso Bandeira 2. Adúlcio, 2 homens foram vítimas de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, dia 10, na Travessa Floriano Portela, na Vila Canadá, no bairro Magano, aqui em Garanhuns. As vítimas foram identificadas como Júnior Félix da Silva, de 30 anos, e Leonardo da Silva Passos, de 27 anos. De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, os dois estavam na via quando um homem chegou ao local num veículo Gol preto. O suspeito desceu do carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra eles. Júnior e Leonardo foram socorridos para o Hospital Regional Dom Moura, onde receberam atendimento médico e permaneceram internados. Apesar da gravidade da ação criminosa, ambos não correm risco de morte. Após o crime, equipes da Polícia Militar realizaram rondas na região, mas o autor dos disparos não foi localizado. A motivação do ataque ainda é desconhecida. Esse caso seguirá sob investigação da 22ª Delegacia de Homicídios, que deverá colher depoimentos e analisar possíveis imagens de câmeras da área para identificar o suspeito. Volto com você, Adúlcio. Obrigado, Ed. No Recife, 6h40. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Você fica por dentro da movimentação do trânsito do Recife e região metropolitana aqui na Rádio Jornal. Engarrafamento, obras, buracos ou alagamentos atrapalhando a mobilidade da cidade? Você ajuda Pernambuco a andar. Participe. Envie sua mensagem de voz dizendo como está o trânsito por onde você está passando.
Envie agora para o nosso WhatsApp 991478520. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo, deixando você por dentro de tudo. Com Natália Ribeiro. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. Chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Meu bom dia para a dona Severina Lindalva, lá no Cabo Santo Agostinho, e a filha dela Nara. Muita luz para vocês. Lulinha da Sidoca Presente em Camaragibe, também ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, querido. Gilson do Café da Manhã em Santo Amaro, um abraço, meu irmãozinho. Delegado Sérgio Ricardo, também ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, querido. Doutora Bárbara César da UPA da Cruz de Rebouças, um abraço, querida. E bom dia para o delegado Gilmar Rodrigues e os comissários Manuel Marques e Henrique da Delegacia de Rio Doce. Obrigado pelo carinho, um beijo no coração de vocês. A advogada Patrícia Marques e Davi Salomão da Guabiraba, um abraço. Cláudio dos Teclados, no Cabo Santo Agostinho, um abraço, meu querido. Comissário Márcio Marques e a filha advogada Keila Marques em Apipucos, um abraço para vocês. Ivalde de Itapevi, São Paulo, ligado pela rede social, um abraço, meu querido. Passarinho TX, um abraço, irmão. Lalo, também o advogado Manuel Assis, Cinho do Alumínio, Zeca do Gás, todos de Afogados ligados com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. Meu bom dia para Sargento Índio do BPTrão, um abraço, querido. Ninho da Bodega, no loteamento Santana, lá em Camaragibe, um abraço para você, querido. Guilherme Mesquita, diretor do Detran, o assessor Ítalo e o comissário Wilton, um abraço para vocês, que Deus abençoe e obrigado pelo carinho. Meu bom dia para Pedro Bicada da Vila Popular, Sogro de Dó, um abraço. Fernandes, motorista da transportadora Bola em Jardim São Paulo, um abraço, querido. Tenente Coronel Ricardo Barbosa, também ligado com a gente. Marcelino do Banco do Brasil, do Cais do Apolo, um abraço, querido. Comissário Josenil, a esposa Ângela e o amigo Eduardo Batista, lá em Atapuz, Goiânia, um abraço. Parabenizando agora os aniversariantes do dia. O jornalista, o Ale Santos, aqui da Rádio Jornal, um abraço, meu querido, que o Papai do Céu te abençoe sempre, beijo no coração. O conselheiro tutelar, Thales Sherles, um abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Anderson José lá em Gravatar, um abraço, meu querido. Aniversário de Daguia, esposa de Fernando, do almoço, a festa será domingo em Porta Larga, todo mundo da Rádio Jornal está convidado, viu? Parabenizamos os aniversariantes associados da MEP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos Jaildo Paulo do Nascimento, José Luiz dos Santos e José Adegil do Nascimento dos Santos. Beijo no coração de vocês, parabéns. As pensionistas Maria Leonor de Oliveira Torres e Maria José da Silva Santos e Mazilda Sacramento Ferreira da Silva e Rosa Helena de Jesus Pereira, todo mundo de idade nova, todo mundo ligado à Rádio Jornal, e que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Jovem assassinado a bala em Olinda. Rapaz morto com vários tiros em Paulista. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, a Polícia Civil prendeu o acusado de matar empresário na garagem da Prefeitura de Carpina, viu? José Wilker dos Santos Castro é acusado de matar André Oliveira Pereira da Silva, de 44 anos de idade, conhecido por André Mago. A prisão foi realizada em Alagoas por policiais de Pernambuco, chefiados pelo delegado titular da Delegacia de Carpina, Bruno Bezerra, que deu detalhes do caso. Acompanhe. Depois de um grande tempo de monitoramento, de informações, a gente conseguiu obter a localização, né, do alvo, e a gente sim, nesse formato nós montamos, né, uma operação no intuito de seguir para o município onde ele estava homicidiado e efetuar a prisão, como graças a Deus aconteceu. Bem, ele se encontrava numa residência juntamente com sua esposa, onde era a residência inclusive de um padrão bem relevante, e estavam ambos lá. Era uma residência que demonstrava moradia mesmo, ele estava
vivendo. E nós cumprimos o mandado de prisão em seu desfavor lá no município de Arapiraca, no estado de Alagoas. O crime, à época, foi gravado, câmeras, vê-se claramente ser ele, e foi na frente de testemunhas, à luz do dia, num formato assim bárbaro. Então não há nenhuma dúvida, até porque o inquérito já seguiu há um bom tempo. Na verdade, ele hoje já é réu. Já houve denúncia e ele está respondendo a esse processo, e crime premeditado, né? Premeditado. Eu queria que o senhor falasse sobre a motivação. O que teria motivado esse crime? Bem, a motivação foi uma transação comercial de um veículo entre eles, onde este autor, né, que aqui é o alvo, ele deixou de pagar, ele entregou inclusive um veículo a vítima, que na verdade estava alienado, não poderia estar sendo, né, repassado, enfim, com restrições. E aí, o que é que ocasionou? Quando a vítima percebeu isso, procurou as instâncias regulares e oficiais. Foi a um advogado, entrou com um processo judicial para pleitear, né? Ela foi uma pessoa muito decente, a vítima era uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, uma pessoa do bem, e aí então procurou os canais regulares, e com isso, quando ele soube, evidentemente não gostou, e aí premeditou aquele dia, culminando com o que ele já pretendia, que era ceifar a vida da vítima. O que é que a polícia diz assim? Ele teria premeditado? Quais são os sinais que ele teria planejado? Bem, a gente conseguiu obter, primeiro que no vídeo aparece a vítima telefonando, né? E depois a gente descobriu que foi uma interação entre eles, onde combina um espaço para haver uma conversa ou um encontro, isso por parte do autor fomentando isso, e aí na verdade a gente percebe que aquilo ali foi uma coisa armada e premeditada para ceifar a vida. O vídeo mostra uma discussão rápida, que na verdade eu acho que foi mais a maquiagem frente ao que ele queria por fim, que era matar a vítima, e o que aconteceu. Obrigado, delegado. Agora a mãe da vítima, Dona Maria de Janira, fez um desabafo emocionado, viu? Acompanhe. Ele bota a mão na consciência. Ele tem filho. Ele não matou só meu filho. Ele matou a mãe, matou a irmã, matou toda a família. Nós temos, meu filho tem família, mas em primeiro lugar temos Deus. A justiça divina, o verdadeiro juiz é Deus. E a justiça da terra vai ser cumprida. Começou. E ele vai pagar pelo que ele fez, que meu filho não devia nada a ele. Meu filho nunca falou dele, tanto assim. Nunca ouvi dizer que meu filho dissesse nada contra ele. E ele não tinha o direito, nem ele nem ninguém, de fazer o que ele fez com meu filho. Aí agora vim dizer que não foi ele. Ele é pai, ele tem um filho também, ele tem filho. E ele não sabe o que ele fez comigo, nem com meu filho. Porque é uma dor que só Papai do Céu é quem me dá força. Vivo seguindo na minha missão e seguindo em Deus. E todo dia eu coloco ele nas mãos de Jesus Cristo, para que nunca mais ele tenha força de fazer o que ele fez com ninguém, que ninguém merece, e Deus não fez ninguém para isso, para terminar de uma forma dessa. Muito menos meu filho, que era uma pessoa justa, digna, trabalhadora, não fazia mal a ninguém, muito pelo contrário, ajudava. E eu estou aqui em pé nas graças de Deus, porque todo dia eu esperava no Senhor que Ele ia me dar essa graça de eu ver Ele pagar, porque a gente só paga o que deve, mas Jesus toma conta dele. Eu tenho fé em Deus que Ele paga pelo que Ele fez. Que a gente, mãe, era o único filho que eu tinha, minha filha Andréa. Eduquei, porque quem nos cria, quem nos guia é Jesus Cristo, mas eduquei meu filho, uma criatura que nunca me deu desgosto. Nunca ouvi ninguém dizer. E ainda, o povo fala de Deus, né? E vão falar de mim, dele, mas nunca ouvi ninguém dizer que meu filho não tivesse uma índole boa. E isso, a gratidão, eu agradeço a Deus pelo filho que Ele me deu. E ele não merecia, nem ele nem ninguém, por pior que as pessoas façam ou que hajam, não merecia terminar do jeito que terminou.
Meu filho na correria, sem tempo nem de tomar café, que saiu com um cafezinho dentro do carro. Eu disse: mãe, tô sem tempo, mãe, tô com fome, mas a senhora bota na marmita que eu como. Quando eu terminar, eu sento no carro e como. E de repente eu chego, vejo meu filho estendido, caído. Só vi o pezinho do meu filho de fora, nem perto eu pude chegar. Ele teve quem levasse ele de carro, abrisse portão para ele entrar. Que bom que ele trabalhava na prefeitura, que eu nem sabia disso. Mas ele teve quem botasse ele no carro e desse fuga a ele. Mas meu filho ali, Deus estava com ele, eu tenho certeza em Nossa Senhora. O que me conforta é isso, que eu sei que meu filho está com Deus e um dia eu vou estar com ele. Capaz que eu conforte o coração dessa mãe, dessa família, e que a justiça seja feita, viu? Flávio Félix Felizmino, jovem de 26 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no loteamento Oswaldo Rabelo, no centro da cidade de Carpina, Mata Norte do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava em casa junto com a esposa quando homens encapuzados invadiram a residência e executaram um jovem com diversos disparos de arma de fogo. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Flávio Félix Felizmino, jovem de 26 anos de idade, foi encaminhado ao IML. 2 homens com 30 e 27 anos de idade foram vítimas de disparos de arma de fogo no centro da cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, as vítimas estavam no local quando o homem chegou em um carro preto. O criminoso desembarcou, sacou um revólver e atirou várias vezes contra os rapazes, que foram atingidos e levados para o Hospital Regional Dom Moura. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado pela polícia. Morreu no Hospital da Restauração Cecília Cândido, de 18 anos de idade. Ela é a última vítima do acidente doméstico ocorrido no município de Cachoeirinha, no agreste pernambucano. Cecília e outras 3 pessoas foram gravemente feridas no sítio Caldeirão, zona rural do município. De acordo com a polícia, um curto-circuito em um motor de uma forrageira provocou a explosão, atingindo os moradores que estavam próximos ao equipamento. Além de Cecília, o irmão dela, André Teixeira, 21 anos de idade, morreu na quarta-feira da semana passada. O primo José Rodrigues, de 16 anos, e o pai Jairo Anselmo, 55, também não resistiram. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal do Recife. 3 pessoas morreram em um grave acidente na PS-60 entre Barreiros e São José da Coroa Grande, no litoral sul do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, um sedã prata de placa de Maragogi de Alagoas tentava realizar uma ultrapassagem perigosa quando atingiu de frente um caminhão-baú. Após o impacto, o carro foi parar no acostamento da faixa contrária. Segundo informações já passadas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, uma das vítimas morreu presa às ferragens. As outras 2 morreram durante os primeiros atendimentos do SAMU. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística. Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Morreu no Hospital da Restauração Luiz dos Santos Araújo, 70 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente de trânsito no sítio Limeira, zona rural da cidade de Brejão, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima pilotava uma moto quando colidiu com outra motocicleta. O idoso foi levado às pressas para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, no agreste. Depois, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração no Derby, onde não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Agora, olha essa história, viu? Um adolescente furtou um carro de um jogador do esporte, viu? Foi. Mas ele foi detido pela polícia. O veículo foi levado de um condomínio de luxo localizado. Depois da nossa equipe de reportagem, a nossa equipe de reportagem conversou com o empresário Edivaldo Júnior, amigo da vítima. O jogador não quis pronunciar. A reportagem, Rodrigo de Luna. O carro de luxo estava estacionado dentro do condomínio de alto padrão, na reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. O veículo pertence ao centroavante do esporte, Zé Roberto. Assim que amanheceu e ele foi pegar o carro para seguir até o centro de treinamento, percebeu que não estava lá. Foi então que o jogador acionou os amigos. Quando
ele desceu do apartamento dele, que foi até o estacionamento, o carro já não estava mais lá. Aí ele ligou pra mim, disse: Júnior, tá dizendo, eu tô em casa. Ele: roubaram meu carro. Eu até nem acreditei, né? Dentro do apartamento, né? Do condomínio. Aí ele: roubaram. E o caraca, vem aqui agora. Aí eu chamei meu menino, aí a gente se deslocou até a residência dele. Ele já estava esperando nós. Como ele tinha o GPS no celular dele, aí a gente saiu procurando, né? Já a captura. E também já ligou para outro amigo da gente também, que é da polícia também, já passou a placa. E ele já foi monitorando e passando para os outros companheiros dele, que conseguimos chegar até ele. O veículo foi encontrado no cruzamento das avenidas Domingos Ferreira e Antônio Falcão, em Boa Viagem. Nele estava o adolescente, que confessou ter furtado o veículo, e outros 2 amigos maiores de idade, que ele chamou para dar um rolê. Todos foram levados para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, DPCA. O jogador preferiu que o amigo falasse em nome dele. Eles ouviram a versão contada pelo garoto. O rapaz não mora no condomínio, mas disse que estava lá a convite de um amigo. Ele disse que o carro era do pai dele, mas não era do pai dele, né? Aí ele falou que era parecido com o carro do pai dele, depois ele já disse que não era. Que já, qual é o carro do teu pai? Ele já disse que era um Corolla, já era outro carro. Então ele entrou em contraversão, né? Não foi o que ele falou, já falou outra coisa, várias coisas ele falou pra nós. Eu conversei com um adolescente de 16 anos, ele não tem nenhum tipo de antecedente. Falou que é filho de um empresário, comerciante, dono de um mercado, que mora em Candeias e que nunca precisou cometer qualquer tipo de crime, ato infracional. Disse apenas que não tinha ingerido bebida alcoólica nem drogas, mas que deixou de tomar a medicação, remédio controlado, que faz com que ele fique em sã consciência. Os policiais militares do 19º Batalhão disseram que os rapazes ainda usaram um cartão por aproximação do jogador para comprar cigarro eletrônico numa conveniência. Eles ainda teriam saído com 2 mulheres. Um dos pneus do carro estourou, mas o veículo estava sem outras avarias. Rodrigo de Luna para o Bandeira 2. Obrigado, Rodrigo. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz morto com vários tiros em Paulista. Davidson Ricardo Almeida Farias, 34 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Petrolina, no bairro de Arthur Lundgren 2, em Paulista. De acordo com a polícia, o rapaz estava no local quando foi surpreendido pelos disparos efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. No local, a polícia recebeu informações que a vítima já estava sendo procurada por homens desconhecidos que rondavam a localidade. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Fábio Lacerda, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a bala em Olinda. Aleph Mateus de Andrade Souza, jovem de 25 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Coronel João Melo Moraes, no bairro do Fragoso, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava no local quando 2 homens se aproximaram em uma moto e meteram bala. O jovem foi atingido pelos disparos e morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.